Estamos começando mais um Educar Cultura e hoje com a presença ilustre do acadêmico José Verdasca dos Santos. Eu preciso olhar aqui o nome dele porque é um nome de português nato, não é mesmo? Bom dia para o senhor, é um prazer estar aqui com o senhor. O prazer é meu. Bom dia para si, para todos os seus ouvintes. Foi uma honra este convite que eu não pude recusar porque vem de dois amigos queridos. O meu querido conterrâneo Davi Oliveira, grande empresário e ilustre barretense, e o famoso jornalista João Monteiro de Barros Filho, que é meu companheiro na Academia Cristã de Letras. Então, repito, é uma honra estar aqui. E é uma honra para a gente, né, para nós da TV Barretos, poder estar falando com o senhor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história de vida do senhor. O senhor nasceu, a gente conversava aqui, gente, olha que interessante, ele nasceu em Fátima, em Portugal. Na cidade de Fátima, onde houve a aparição de Nossa Senhora de Fátima, já tem uma questão religiosa muito grande a cidade. Repare, quando eu nasci não havia nem cidade. E eu não nasci propriamente ali na área do santuário, a poucos quilómetros de lá, numa aldeia do concelho de Ourém, do município de Ourém, a que pertence Fátima. Fátima é um distrito de Ourém. E depois pede-me dados da minha vida. Eu fiz o primário na minha aldeia, fiz o colegial num colégio do nosso município, que então chamava-se Vila Nova de Ourém, hoje é uma pujante e bela cidade. Terminei o então chamado curso de Altos Liceus, que era o equivalente talvez ao antigo colegial aqui no Liceu Nacional de Camões, em Lisboa. Entrei na Academia Militar, muito jovem, antes dos 20 anos, formei-me em Ciências Militares, fui promovido a aspirante em 58, alferes em 59, tenente em 61, capitão em 63, fiz 2 comissões, como então se chamava, nas nossas colónias africanas, a última das quais de 64, 5 e 6, em Moçambique, onde fui o primeiro comandante de companhia capitão a enfrentar a guerrilha. O que o senhor lembra dessa época, o que o senhor traz de experiência dessa época? A experiência que esse período nos transmite cria uma aversão à violência, uma aversão à guerra, o que me levou, logo chegado a Portugal, a pedir a dispensa do serviço militar e em 67, aos 30 anos, 31, a emigrar para o Brasil. Foi um período difícil, eu imagino, né? Porque combater, estar na guerra e na África, um país relativamente pobre, eu acho que, né, ficou uma experiência muito triste, inclusive, dessa vida. Sim, duro, passando necessidades, às vezes sem alimentação, dormindo ou não dormindo na mata, na selva, enfim, é uma vida dura, foi. É sempre uma experiência que, se nós aproveitarmos para o bem, é uma experiência pedagógica, é uma experiência que nos ensina a ser gente. E talvez essa experiência me tivesse despertado a curiosidade intelectual, que logo que eu consegui equilibrar a minha vida financeira no Brasil, passei a dedicar-me às letras. Aí, agora o senhor também se tornou um grande escritor, né? Trouxe toda essa experiência de vida. Antes da gente falar dos livros, é inevitável fazer uma pergunta. O senhor entraria para o Exército novamente? Passaria por tudo isso de novo? Olhe, se eu abandonei... Ou se pudesse optar, não faria hoje, se fosse o passado e o senhor tivesse conhecimento do que iria enfrentar pela frente, o senhor teria ido? Provavelmente não. Mas hoje, com a idade, passadas várias décadas, muitas décadas, eu não sei, já nem me lembro direito se aquele menino de 18 anos que concorreu à Academia, num tempo em que a Academia tinha 100 vagas,
e concorriam 2, 3, 4, 5 mil candidatos. Era muito difícil entrar. E o senhor entrou? Não sei se hoje eu faria esse caminho, até porque no ano em que eu concorri à academia, eu tive a preocupação, tinha boas notas e tive a preocupação de estudar para dispensar o exame de admissão à universidade e matriculei-me direto na universidade porque a esperança de entrar na academia era sempre pouca, era reduzida, as possibilidades, a probabilidade era muito reduzida. Qual que é a sua formação acadêmica? A minha formação académica é um curso superior, que são as Ciências Militares na Academia Militar de Lisboa, é Língua e Cultura Francesas na Alliance Française, Correu o mundo também, né? Sim, sou bacharel em Administração de Empresas, pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo e, paralelamente, alguns cursos de especialização. Pelo que eu entendo, o senhor vive estudando, né? Não abandona isso nunca, sempre se reciclando. Não, até porque quem escreve sobre história ou filosofia, que é aquele livro A Vida, o Homem e o Universo, quem aborda estes temas, eu sou também diretor de Relações Internacionais das Faculdades Europo-Americanas, eu publico trabalhos nas revistas da USP, na Cero, da Unicamp, Letras de Lisboa, Vértice, revistas culturais, dou palestras em universidades, até mesmo na Cité Universitaire de Paris. Então, quem anda neste meio, até para vir aqui, se bem que é um assunto que eu domino, a palestra de hoje, Raízes da Nação Brasileira, os portugueses no Brasil, é exatamente o título de um livro meu, mas quem sempre precisa de reavivar a memória, de ler mais alguma coisa, de se atualizar. Então, o homem, para estar atualizado, tem que viver lendo e estudando. Quantos livros o senhor tem publicados hoje? Eu tenho meia dúzia que estão ali e tenho outra meia dúzia a caminho, no prelo. Um livro de poemas, eu publico, tenho centenas de poemas publicados. Aliás, é só pegar na Google, José Verdasca, e aí aparece. Vai achar uma infinidade de artigos. Sim, muitos trabalhos, muitos artigos, especialmente as revistas. Eu tenho um trabalho profundo de mais de 20 páginas, publicado em revistas de cultura, revistas de letras, que é o Homo Brasiliensis. Embora o nome seja em latim, dá uma ideia do seu conteúdo. Com toda certeza. E hoje o senhor está aqui, né, para nossa sorte dos barretenses, trazendo um pouco mais de cultura. Qual é o enfoque da palestra de hoje? O senhor disse, né, está baseado num dos livros do senhor, inclusive. Não, é o título, mas evidentemente é que o enfoque, como a Academia Barretense de Cultura vem homenageando as etnias, as comunidades que ajudaram a construir a cidade, hoje cabe a homenagem dirige-se aos portugueses. Eu fui, como disse, honrado com o convite para vir aqui e vou falar de Portugal e do Brasil, dos portugueses e dos brasileiros, e se o tempo permitir, vou aos ancestrais dos portugueses para mostrar, ou tentar mostrar, que os portugueses tiveram uma evolução e uma formação parecida com a dos brasileiros. São fruto de muitas etnias, são associação e sobreposição de muitos povos, e a nossa língua sofreu exatamente essa mesma evolução lá. Portanto, o português foi 2, 3, 4, 5, 10 milénios antes, a partir no mínimo dos iberos, aquilo que os brasileiros foram depois de 500. Como que o senhor vê essa iniciativa da Academia Barretense de Cultura em fazer, como o senhor mesmo disse, homenagem às comunidades, às etnias que fazem parte da nossa cidade? Ora bem, isso é uma iniciativa tão louvável
que quando me pediram, e eu até estava num período que quase não podia dispor destes dias, quando me pediram eu abracei de corpo e alma, porque é um trabalho lindo, justo, afinal de contas, uma academia que se diz de cultura, não é uma academia só de letras, só de artes, só de poesia, não, é uma academia de cultura e a palavra cultura abrange a totalidade da atividade humana. Então, quando, aliás, é sintomático que seja uma mulher que esteja na presidência. A sensibilidade da mulher é uma coisa que já estava para lá da hora de ser posta a serviço do mundo, dos países e da cultura, que é presidente a dona Marley Figueiredo. Ora bem, eu vejo isso como, olha, sabe, aquilo que se costuma dizer, a cereja no bolo, sabe? Eu acho que tem que... O toque especial. Sim, é a coroação de um trabalho cultural, que deve incentivar, como aliás o trabalho do palestrante também é esse, deve incentivar a curiosidade intelectual dos barretenses, das novas juventudes e de todos quantos se interessam pelos seus ancestrais, pela sua história, pela sua ancestralidade. E nós não podemos esquecer que cultura e educação caminham juntos, isso é muito importante. Não só caminham juntos, completam-se, complementam-se, são interdependentes e sem cultura e sem educação o Brasil não chegará ao seu glorioso destino. Precisa-se dar incentivo à cultura, à instrução e educação, porque não há instrução sem educação e também não há educação sem instrução. Cultura, educação e instrução é uma trilogia da qual depende o futuro do Brasil e até o futuro da humanidade. Que bom ter o senhor aqui hoje, trazendo essas palavras tão informativas para a gente, falando de cultura aqui para a gente, falando de educação. Eu só tenho a agradecer e desejar boas-vindas a Barretos e esperar que o senhor volte outras vezes. Obrigado pela recepção, obrigado pelas suas palavras. E o palestrante de hoje é mais é um ser humano como outro qualquer, que talvez se tenha dedicado mais do que a maioria às letras. É só isso. Obrigado. Certo, muito obrigada. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra aqui no Educar Cultura numa próxima oportunidade.